Olá, estudantes do terceiro ano de Direito da Unifatesc, tanto do terceiro matutino quanto do terceiro turma 1 e turma 2 noturno, tudo bem? Vamos ao terceiro tipo penal dos crimes contra a honra, nesse caso, a injúria, do artigo 140. A injúria, ela possui naturalmente aumento de pena, porque ela pode ser cometida contra o presidente da República, ela pode ter aí a pena ser dobrada em virtude dela ser praticada por pessoa com interesse, não é, um interesse vil, um interesse financeiro de ofender a dignidade ou o decoro de uma pessoa. Xingar uma pessoa. Então, com o perdão das más palavras, mas, por exemplo, xingar alguém de canalha, de desonesto, de imoral e daí para baixo. Isso, de fato, ofende a dignidade do ser humano. Enquanto aquilo que é o decoro, que é basicamente assim, um pudor social, uma espécie de, não de honra perante as pessoas, mas um valor de si mesmo, chamar alguém de ignorante, chamar alguém de burro, né? Chamar alguém de ofensivamente, né? Ofender, aleijado, diante de uma incapacidade ou não. É aquilo que vulgarmente hoje, no trato social, o pessoal chama de assédio. Mas estão me assediando. Como se assedia, entre outras formas, né? No xingamento, na ofensa. Então existem formas e formas de assédio, e um deles é a prática da injúria, que no final das contas, claro, você tem esse comportamento. O que é interessante é que às vezes a injúria ela vem como uma resposta. O ser humano nem sempre, nas relações sociais, ele será reflexivo, ele será reativo muitas vezes. Então, num bate-boca, numa discussão, pode acontecer naturalmente da pessoa ofendida por uma coisa menor e acabar devolvendo, não é? Recebendo uma injúria. Então, existe a questão aí que pode acontecer do sujeito passivo ser provocador. E isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 140, quando ele deixa bem claro que é possível o juiz deixar de aplicar a pena, quer dizer, excluir a punibilidade, a partir do momento do ofendido, de forma reprovável, claro, provocar diretamente a injúria. Então, nesse caso, nós temos a vítima provocadora, não é? Ele sofre a injúria, mas antes ele deu causa. Então, naturalmente, aquele que ofendeu, que injuriou, agiu em virtude de injusta provocação. E aqui você tem uma exclusão não da tipicidade, mas apenas da punibilidade. E, naturalmente, no caso que haja o bate-boca, que é do inciso 2, no qual a pessoa injuria, ou seja, ofende, pratica a iniúria, em latim, como os romanos colocavam, e ocorre a retorção imediata, ou seja, o bate-boca. Fulano tá isso, você também é, você é isso. Se eu sou isso, você é isso e isso. Quer dizer, no final das contas você tem, não necessariamente uma torpeza, eu diria, uma torpeza bilateral, mas um comportamento que traz de fato muita coisa ruim, não é? No caso, quando dois discutem, no final das contas o que se perde é a paciência e a razão. Então perdeu-se a razão. E basicamente também, né, você vai aceitando aqui que a injúria ela tem uma colocação à parte, fora da lesão corporal que nós vimos, da lesão leve, do caput do 129, que foi tema de prova, foi tema do primeiro bimestre, que não é naturalmente a chamada injúria simples de xingamento, mas a chamada injúria real. E a partir do momento em que a injúria real significa aqueles toques impróprios, não é? Que são a violência, as vias de fato, quando no final das contas a pessoa parte para a agressão, mas que não é necessariamente forte o suficiente para provocar uma lesão corporal. Então você teria aí, ou tem por aí, as vias de fato, que pode vir naturalmente a partir da violência das vias de fato, ou usando um meio que seja considerado aviltante, como atirar vinho, atirar um solvente de tinta na blusa de uma pessoa, um alvejante, alguma coisa que cause naturalmente um mal-estar e um dano patrimonial, mas não, claro,
uma lesão corporal a ser considerada no mínimo leve, pelo artigo 129. Então você a partir daí tem a chamada injúria real. Então não é somente a injúria, é interessante porque ela por ofensa, ela não é praticada apenas pelo xingamento, pela ofensa, mas ela também pode entrar num viés físico, manifestado físico, de toques naturalmente impróprios. E temos também, dentro do tipo penal da injúria, a injúria a partir dos elementos de ofensa de etnia, religião, origem da pessoa dentro ou fora do território, pelas diferenças regionais, por exemplo, que nós temos no Brasil. As pessoas são muito marcadas, né? São colocadas em rótulos, né? São rotuladas, e a partir desses rótulos pode sim entender quando a pessoa, numa discussão, com o dolo, né, de ofender a pessoa, ressalta, seja esta característica que pode vir de raça, de cor, de etnia, de religião, preciso compreender, sobretudo nesses dias, né, na internet, que a gente observa de anos para cá uma involução na questão do relacionamento, das diferenças, um destaque no plano das religiões, no plano da fé, das crenças das pessoas. E a partir disso, claro, ou pessoa idosa, não é? Que você pode ter aí uma ofensa em virtude da idade, do comportamento de pessoa idosa, ou naturalmente o portador de deficiência. E você terá exatamente esse ponto de injúria em que a pena será de reclusão, neste caso, de 1 a 3 anos, como diz o parágrafo 3º, que são as chamadas injúrias discriminatórias. Então, no caso dos idosos, por exemplo, essa injúria discriminatória está na lei no Código Penal desde 1997, né? No caso do parágrafo 3º, mas nós temos também aí o acréscimo do Estatuto do Idoso. Então é preciso sempre olhar que, na verdade, a atitude não é discriminatória. Então não se trata de xenofobia ou não se trata de racismo puro, mas de ofender especificamente uma pessoa em virtude dela ter essas características. Então é engraçado, não é? Se você parar para pensar que, por exemplo, uma pessoa vem de um estado do Brasil, de uma certa região do Brasil, sobe o país ou desce o mapa, e a pessoa que o ofende num bate-boca, em alguma coisa, num desentendimento, ela pode até não ter nenhum preconceito de ordem de circulação interna entre brasileiros, não tem nenhuma fobia por esta ou aquela região geográfica e cultural, né? De localização cultural do país também. Mas no final das contas, ele pode querer ofender aquela pessoa específica com essa característica. E aí você tem naturalmente a questão da disposição da injúria, certo? Então, quer dizer, injuriar é exatamente ofender a dignidade e o decoro, basicamente depreciando não apenas a qualidade das pessoas, mas proporcionando exatamente isso, ofensa mesmo, xingamento. Ela pode ser física, na tradução das chamadas vias de fato, quando você acaba agredindo a dignidade ou decoro da pessoa com uma atitude física, por exemplo, jogando água, jogando vinho tinto, qualquer coisa aí, e que você tem a figura da injúria real, que vai daí poder se encontrar a partir do momento em que ocorre lesão corporal na pele, alguma coisa assim que seja mais violenta percebida, a lesão corporal simples do artigo 129, caput, do Código Penal. E você tem as injúrias, no caso aqui, ou a injúria na categoria, claro, discriminatória, na qual características comuns que compartilhadas por grupos humanos se torna o objeto de ofensa, de depreciação à honra de uma determinada pessoa. Então você não atinge uma etnia diretamente, não atinge um grupo de pessoas de uma fé, por exemplo, diretamente, mas você atinge aquela pessoa só, usando naturalmente características dela, tá bom? Então a gente continua depois com as características finais, no caso dos crimes contra a honra, que afetam o tipo penal do 138,
no caso da calúnia, do 139 da difamação e do 140 no caso da injúria. Então a gente conversa mais adiante, tá bom? Até mais. E claro, aguardo vocês nas lives, sexta de manhã e sexta à noite, tá bom? Para depois a gente poder, com direito penal, dizer sextou, tá certo? Até mais.